Graças, paz, boa tarde. Então hoje eu vou falar rapidamente sobre o que seria um alimento sólido nas escrituras sagradas. O que seria um alimento sólido, né? Você já deve ter escutado que algumas doutrinas são alimento sólido ou são carne, né? Essa doutrina é carne, essa doutrina é alimento sólido, né? E o argumento geralmente é, gira, né, sobre o alimento sólido é quando a pessoa vai estar preparada para receber uma doutrina ou se nós devemos manter algumas doutrinas como, digamos assim, escondidas, né, escondidas do povo. Algumas pessoas elas vão colocar essas doutrinas como algo mais profundo do cristianismo, então as pessoas não estariam preparadas para receber elas, né? Uma das doutrinas que mais é tido como alimento sólido é da soberania exaustiva de Deus. Depois nós temos o supralapsarianismo e outras doutrinas assim. Pois bem, como que nós vamos poder, né, falar ou argumentar sobre o que seria um alimento sólido? Vamos ver os textos de Paulo sobre isso. O primeiro texto está em 1 Coríntios, no capítulo 3. E Paulo ele fala com os coríntios. E aqui também tem outro ensinamento de hoje sobre isso. Sobre o que seria um crente carnal, né? Então as duas coisas estão aqui em 1 Coríntios 3. Então a pessoa vê Paulo falando que no primeiro versículo aqui, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então a pessoa pensa que carnal aqui é uma pessoa, um crente carnal, né? Um crente que não é espiritual. Porém, a palavra carnal ela não se remete a alguém necessariamente crente, mas alguém não regenerado. Lá no capítulo anterior, ele diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. E quem é o homem espiritual? Ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito provém de Deus para que pudéssemos conhecer as coisas que nos é dada gratuitamente por Deus. Ok? Então ele está falando que, na verdade, o homem regenerado é um homem espiritual. Essa é a definição de Paulo. O homem espiritual é um homem regenerado. O homem regenerado é aquele que é dominado pelo Espírito de Deus, que nasceu de novo, é o homem espiritual. Então Paulo não está fazendo uma distinção a, de homem carnal, crente carnal aqui, mas ele está dizendo que os coríntios agiam como os homens, né, não regenerados, né? Então ele vai inclusive ele vai falar sobre isso. Por exemplo, no versículo 13 ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo em vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o que é uma pessoa carnal? É aquela que anda segundo os homens. Então, ele não está falando aqui que eles são crentes carnais. Ele está dizendo que eles estão andando, agindo como um homem não regenerado. Ele é um crente que ainda não alcançou uma maturidade espiritual, mas ele é espírito, ele nasceu de novo, mas ele ainda tem muita, né, desse segmento da carne. Então, nesse sentido, né, não se trata de natureza, mas de maturidade. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Não de natureza, mas de maturidade. Então, não existe um crente carnal, existe um crente imaturo que anda como o homem não regenerado. E existe o crente maduro, né? Mas todos os crentes são espírito. Eles não são mais carne. Que é nascido espírito é espírito. Eles são espirituais, né? São espirituais de natureza, né? Romanos capítulo 8 vai falar isso. Porém, ele pode agir
né, por imaturidade, como alguém mundano. Então Paulo está falando, vocês estão agindo como um homem natural. É isso que ele está falando aqui. Não que eles sejam de fato isso, mas eles estão agindo como um homem natural, como um carnal, andando de maneira carnal, por causa das divisões que aconteciam ali. Então, o primeiro debate é se existe de fato o crente carnal ou não. Então depende da nossa definição do que seria crente carnal. Crente carnal, crente imaturo, existe o crente imaturo que ainda segue algumas das inclinações da sua carne, de divisão e de orgulho, de soberba, de né, causar intriga, fofoca, existe, mas existe também o crente nesse sentido, ele não é um crente carnal no sentido de natureza, ele é um crente espiritual. Ele está andando como um ímpio, mas a natureza dele não é assim. Então ele deve prosseguir para a maturidade. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que existe um crente que anda dessa maneira. Geralmente, quem é menino, Paulo fala. Quem é menino anda fazendo divisões, intriga, etc. Então, é isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. Depois, ele vai falar aqui, ó. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então você vê, ele diz, então agora nós vamos para o assunto fundamental desse texto, que é aqui que é sobre a maturidade, sobre tomar leite, o que é alimento sólido. Esse é um ponto fundamental desse ensino de Paulo. Então o que ele está dizendo aqui? Com leite vos criei, vocês não podiam suportar alimento sólido. Então o que seria o alimento sólido? Então muitos cogitam que a doutrina da soberania de Deus é um alimento sólido, que a doutrina da reprovação é um alimento sólido, tudo isso é um alimento sólido, né? Mas se você ler o primeiro capítulo de Coríntios, desse primeiro epístola de Coríntios, Paulo já vai falar sobre a soberania de Deus, sobre o chamado eficaz eleição, do versículo 22 até o 31, porque é o tema fundamental de Paulo em todas as suas epístolas. Então, postular que a doutrina da eleição seria essa carne que Paulo não deu aos coríntios é uma contrariedade com o que ele escreve ali no primeiro capítulo, ok? Então, inclusive, a doutrina da eleição ela serve para tirar toda essa ideia, esse merecimento, essa carnalidade da igreja. Então, veja bem, não se trata disso, a priori, não se trata disso. Mas se nós formos analisar qual é o momento certo de contar alguém sobre a doutrina da eleição, da soberania divina e da reprovação, então nós vemos o progresso em Romanos, por exemplo. Paulo ele faz um progresso da depravação total do homem para o evangelho, do capítulo 1 até o 4, e depois então, até o capítulo 5, né, onde ele foi 4 e 5, principalmente quando ele fala de justificação pela fé. No capítulo 6 e 7 e 8 ele vai falar sobre santificação. Então, logo após falar sobre depravação total do homem, sobre justificação e sobre santificação, ele fala sobre essa doutrina da soberania exaustiva de Deus e fala sem reservas, do capítulo 9 ao 11. Então nós podemos dizer que uma pessoa está preparada para ouvir a doutrina da soberania de Deus, ela está madura quando ela recebe as outras doutrinas, que é a depravação total, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da santificação. Então ela está preparada para ouvir sobre a doutrina da eleição, da soberania divina, né? Então nós podemos postular assim: qual o momento de dar essa carne? Depois que a pessoa entendeu a depravação total, depois que ela entendeu a justificação pela fé somente, depois que ela entendeu sobre santificação, que é pela graça e não pela lei, é pelo poder do Espírito Santo, nós devemos mortificar o nosso velho homem, não pelo nosso.
Então ela está preparada para ouvir sobre a doutrina da eleição, que vai ser a base para o resto das outras doutrinas. Então você percebe que não é uma doutrina difícil de se ensinar na igreja. Na verdade, deveria ser uma doutrina fácil de se ensinar na igreja se não fosse tanta resistência da parte de muitos líderes de ensinar essa doutrina, ok? Há uma resistência, né, muito forte de ensinar a doutrina da eleição porque dizem que é carne. Então nós vemos aqui que os coríntios eles já tinham uma noção de doutrina da eleição por causa do primeiro capítulo de Coríntios, do versículo 22 ao 31, onde Paulo diz que Deus não Deus escolheu as coisas loucas, né? Não escolheu as coisas sábias. Então você vai ver ali que eles tinham uma noção, e Paulo revelou a doutrina da eleição para eles, né? Deus revelou para Paulo, ele escreveu. Então eles já sabiam sobre a doutrina da eleição. Então isso não é carne. Então você percebe que carne não é a doutrina da eleição. E se a doutrina da soberania exaustiva de Deus, e com isso eu falo sobre a doutrina da reprovação, que geralmente é uma doutrina que as pessoas mais resistem, for uma carne espiritual, digamos, um alimento sólido demais, nós vemos que Paulo aplica ele logo depois de falar sobre santificação, né, em Romanos. Então, Romanos, do capítulo 1 ao 3, depravação total, no final do 3, justificação, o 4, 5, justificação, 6, 7, 8, santificação, e 9 até o 11, ele vai falar sobre a soberania exaustiva de Deus. Então, o momento correto de se aplicar essa doutrina seria, então, ali, logo depois de falarmos sobre santificação. As doutrinas de suporte, por exemplo, que são essenciais para a nossa fé, como a doutrina de que Deus que opera a nossa salvação, ela é falada, por exemplo, por Paulo no primeiro capítulo de Coríntios, no versículo 8, então, demonstrando, no versículo 8 e 9, demonstrando que Deus iria confirmar os coríntios até o fim. Então, a doutrina de sustentação, que nós chamamos de perseverança dos santos, mas também a doutrina que ensina que Deus vai agir e operar nos crentes para essa salvação, é ensinada no versículo 8 e 9 de Coríntios. Se nós formos ver, ele diz que Deus os confirmará também até o fim para serem irrepreensíveis. Então isso é claramente uma afirmação até mais forte do que Deus opera o querer realizar, talvez não tão forte, mas é uma doutrina de certitude aqui, que Deus vai confirmar os crentes de Corinto até o fim para serem irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus, né? Deus é fiel e ele vai fazer isso. Então, essa doutrina ensinada, a de suporte, no primeiro capítulo, então também não seria carne ensinar que Deus vai sustentar um cristão durante a sua vida espiritual em progresso de santidade, ok? Então essas doutrinas não são carne, na verdade elas são básicas, porque nós estamos vendo no primeiro capítulo de Coríntios, tanto a eleição incondicional, a justificação, a santificação estão inclusas aqui no versículo 30, e nós estamos vendo elas aqui, no primeiro capítulo. Então, não se trata de carne, a doutrina da eleição em si. A doutrina da reprovação, como eu disse, e o que nós chamamos uma coisa mais complexa, que é o supralapsarianismo teleológico e outras doutrinas, eles aparecem logo depois que Paulo fala sobre justificação e santificação em Romanos. Então, se existe um momento, então, para ensinar sobre a soberania exaustiva e a glória de Deus em todas as coisas, né? Sobre quando Deus irá, como vou te dizer assim, como Deus decretou as coisas, né? Ou como Deus, qual a ordem dos decretos de Deus e se a reprovação é ativa ou não. Então nós falamos sobre isso logo depois que falarmos sobre santificação para os irmãos. Não é um alimento, digamos assim, complexo, depois que os irmãos já têm uma base como Romanos, ali como Paulo não vamos dizer estipulou, ele fundamentou em Romanos então para falar sobre essa doutrina, ok? Depois outro texto que fala sobre alimento sólido,
nós vamos ver que depois que Paulo, logo, eu creio que Hebreus foi escrito por Paulo, mas enfim, então ele está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E daí ele no versículo 10 em diante ele vai dizer assim: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então, nesse contexto agora de Hebreus, Paulo fala sobre tipos, que inclui, obviamente, o sacerdócio de Melquisedeque. E nesse tipo de Melquisedeque, então, ele fala sobre coisas difíceis de entender. Então, o alimento sólido seria algo realmente difícil de entender, que ele fala sobre Melquisedeque. Agora, algumas pessoas vão pensar que Paulo deixaria, se o raciocínio de alguns mestres hoje é que Paulo deixaria de lado, então, agora, de falar sobre leite, sobre alimento sólido, e voltaria ao leite espiritual para os hebreus. Então, a cura para essas pessoas seria Paulo abandonar um ensino de que um ensino mais complexo, né? Então vamos de novo dar papinho para eles aqui, porque eles não têm capacidade de fazê-lo. Porém, a atitude do autor de Hebreus, que eu já disse que creio que é Paulo, é o seguinte: no primeiro versículo ele fala o seguinte: por isso, ou seja, porque vocês se tornaram tardios em ouvir, tardios em aprender, vocês se tornaram lerdos, porque vocês voltaram a precisar desse alimento, desse leite. Qual a atitude dele então? Aí alguns vão pensar que é a atitude de alguns pastores. Não vou tocar nesse assunto, é muito complicado, os irmãos não vão entender. Não, é demais para os irmãos, não vão entender, eu não vou tocar nesse assunto. Qual a atitude do apóstolo? O contrário. Por isso, então, já que chegamos até aqui, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que ele chamou de leite no capítulo anterior, ok? Então ele está dizendo, por isso tudo nós vamos deixar esse leite, prossigamos até a perfeição, que é o que ele fala sobre o alimento sólido. Não lançando de novo o fundamento, que é o fundamento aqui? É o leite do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Então o apóstolo Paulo agora lança fora as doutrinas mais básicas, não que ele lança fora no sentido total, ele deixamos, ele diz deixamos. Ou seja, vamos deixar de lado isso por enquanto. E nós vamos rumar à perfeição que é maturidade espiritual. Então ele vai dar uma exortação forte para a igreja. Aí a gente sabe sobre a queda dos iluminados aqui. E aí se é debatido se perde a salvação ou não. Que obviamente não se perde. Mas vamos lá. E Paulo fala sobre isso. E depois no capítulo 7 lembra que ele citou ali no capítulo 5 Melquisedeque. Melquisedeque foi citado ali no capítulo 5 como um exemplo, né, de um tipo difícil. O sacerdócio de Melquisedeque foi citado como um tipo difícil, mas daí então ele fala que era coisa de difícil interpretação. Olha, isso aqui é um alimento sólido. Isso aqui é um alimento sólido. E aí qual a atitude do apóstolo? Não, vamos deixar isso aqui, vocês têm que continuar na papinha aqui, que não tem como vocês entenderem isso aqui. Isso aqui é demais para a mente de vocês são quase retardados, não pode entender. Não, ele vai falar o seguinte, porque este Melquisedeque, então ele vai, e ele continua. Ao invés de se acovardar e ir para trás, não vou tocar nesse ponto aqui, porque os irmãos vão ficar tudo confusos, eles não têm capacidade, não. Vamos lá, irmãos, vamos ser aperfeiçoados aí. Vamos prosseguir em direção à maturidade cristã. É isso que Paulo faz, o apóstolo inspirado aqui em Hebreus.
Então ele fala aqui sobre Melquisedeque, que Abraão deu o dízimo, sem pai, sem mãe, né? Então ele vai falar aqui que primeiramente se traduz rei da justiça, depois se traduz rei da paz, duas interpretações possíveis. Então ele fala sobre tipologia, ele usa o princípio de hermenêutica de interpretação baseado na tradução para tentar entender quem é Melquisedeque. Então ele diz que ele é semelhante ao Filho de Deus, ou seja, ele não afirma nem que é o Cristo ali encarnado, nem afirma que, entende? Não afirma que é, digamos assim, uma teofania de Jesus, e nem deixa de afirmar, mas diz que é semelhante ao Filho de Deus, porque não tem genealogia escrita na Bíblia de Melquisedeque. Então ele mostra que ele é um tipo de Cristo ali. É isso que ele faz, e ele vai avançando. Então, onde eu quero chegar? Né? Porque eu não quero falar sobre Melquisedeque, nem sobre Hebreus. O apóstolo, ele avança ao invés de ficar. Ao invés de aceitar a imaturidade dos irmãos, ao invés de, os irmãos precisam de leite, então eu vou dar leitinho para vocês. Não. O apóstolo, ele, vamos largar de mão, então, tomar essa mamadeira aqui. E vamos para a carne. É isso que ele faz. Por que o apóstolo faz isso? Porque eles já eram para ser mestres. Ou seja, existe uma certa tolerância com alguém aí, a gente vai ter que julgar espiritualmente. Até que ponto ela pode ignorar algumas doutrinas, não se posicionar sobre elas. Né? Então o irmão está ali ouvindo sobre... Vamos pegar um tema que é debatido hoje, que é o monergismo ou não, que é se Deus opera todas as coisas, né? A Ele a glória, amém. Ou se o homem ou é um processo sinergístico com a salvação. Então a pessoa está ali debatendo, e existe aquela pessoa isenta, não sou nenhuma nem outra, nenhuma nem outra, nenhuma nem outra, nenhuma nem outra. Só que ela é imatura. Por que ela é imatura? Porque ela não se posiciona em relação àquilo que está revelado na Bíblia. Que o mestre que Deus levantou para isso está pregando, e ela não ouve a voz de Deus e se posiciona. E então ela deveria ser mestre, porque já faz tempo que ela está escutando esse tipo de debate na igreja e ela não se posiciona. E quando ela deixa de se posicionar em respeito a uma doutrina bíblica, então muitos pastores, então, eles pegam, não, é melhor não tocar nisso aqui, isso é um debate muito complexo para a igreja e tal, mas o apóstolo não. Já vocês estão ouvindo isso aí já faz tempo, vamos avançar de uma vez, chuta o pau da barraca e vamos embora. Por quê? Porque tem outras coisas para ensinar, e vocês têm que estar posicionados em relação a isso. Então ele faz isso ali em Hebreus. Essa é uma atitude de um homem espiritual. Por quê? Porque é impossível você não responder as questões ou ficar em aporia e em paz na sua mente. É impossível você ficar em paz na sua mente em aporia. É uma dúvida filosófica ali que você fica ali na sua cabeça. E agora? É que nem uma questão. Eu passei por uma situação onde a questão ali, prega o evangelho. Em todo tempo, Paulo fala. Quer importuno ou quer não. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso que ele quer dizer ali. Ou seja, não fazer isso é pecado. Então, se eu não pregar o evangelho em todo tempo oportuno, não é pecado. Mas então nós pecamos muito, e muitas vezes. A consequência lógica é isso. Nós pecamos, porque nós não pregamos o evangelho em todo tempo, como Paulo diz ali, que é tempo, que é não, e toda palavra ela é inspirada por Deus para nos ensinar e nos instruir em justiça. Não, mas então é muito pesado, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Pois é, realmente nós pecamos, porque nós não pregamos que é oportuno, que é não. Você pode dizer que faz, mas uma hora ou outra você faz outra coisa. Também o salmista fala no Salmos 34:1 que nós devemos louvar o Senhor em todo tempo. Ele diz, eu louvarei em todo tempo, ele é justo, pratica justiça, está instruindo justiça o que o justo deve fazer. Ele é um, né? É a demonstração, a palavra instrui justiça ali, louvar em todo tempo, não louva, pecou. Você também peca também nisso. Ou seja, nós não louvamos a Deus em todo tempo e nós não pregamos em todo tempo. Consequentemente, nós pecamos toda hora. Porque é impossível
Na verdade não é impossível, porque tudo é possível que crê. Porque eu duvido que exista alguém que faça isso todo o tempo. Louve 24 horas por dia e pregue 24 horas por dia. Então, qual a solução? A solução é a justificação pela fé, meu filho. Porque nós não somos salvos por obras. A solução é a justiça imputada de Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos justificou. Né? Deus, ele se tornou a nossa justiça. Então, a minha justiça cumpriu toda a lei. Deu. Essa é a solução. Estar em Cristo está sem condenação. Então, mesmo que eu não pregue, realmente eu nunca vou conseguir. Entendeu? Essa é a realidade. Nunca vou conseguir cumprir tudo. Nunca. Nunca. É isso aí. Ninguém vai conseguir fazer nada perfeito. Só Deus. Quer dizer, nós devemos buscar, mas infelizmente não tem como. Aí vem a questão. Vem a questão, ok. Nós devemos progredir em santificação e Deus vai operar isso em nós. Mas a nossa confiança não tem que estar nas nossas obras, mas sempre na justiça de Cristo, que Ele é a nossa justiça e que Ele aperfeiçoou para sempre e perdoou todos os nossos pecados e que Deus operará em nós, sempre pedindo perdão, vai levar até o fim, amém, pela graça, não por obras. Ok, resolvida a situação. Entende? Então, é impossível você ficar em aporia. Porque se daí você chega, não, então é necessário que a pessoa tenha um nível de perfeição, porque a Bíblia ensina um progresso de santificação e de transformação, onde nós vamos sendo transformados conforme a imagem de Cristo. Então, você pode ficar em aporia, bom, então, né, e aí, como que resolve? Não, você fica debaixo da graça de Deus e sempre, não agora jogando fora a certeza da sua salvação, como um arminiano ou católico, mas colocando as mãos pela fé nessa doutrina bíblica da justificação pela fé, do perdão dos pecados eternos e da perseverança dos santos e da continuidade em progresso e santidade, não abrindo mão disso, confiando somente na justiça de Cristo e que Deus vai fazer você permanecer em Cristo e por isso você não tem condenação. Confia na graça só. Então essa se resolve a aporia. Você não fica em aporia, você resolve a aporia. Uma mente não pode ficar em aporia. Por quê? Porque senão ela fica suspensa. Se ela fica suspensa sobre alguma coisa, ela está sob, digamos assim, ameaça. Então sua mente está suspensa sobre algo. Eu não sei. Não sei. Você não sabe se é salvo. Ou se não sabe se pode confiar, aperfeiçoou para sempre, ele é a minha justiça, ele vai terminar a obra que ele começou, mas e agora não prego 24 horas por dia, não louvo 24 horas por dia, e agora? Aí você abre mão, se abre mão da sua certeza, você abre brecha pro diabo te atacar a sua mente. Então, somente, entendeu? É uma mente em aporia. Que não afirma com fé que Deus salva pela graça e não se posiciona a respeito das doutrinas bíblicas. Então é impossivelmente ficar em aporia. Impossível ela ter paz em aporia. Então nós devemos sempre exortar os irmãos para progredir em conhecimento e graça, mas respeitando o tempo, obviamente, dos irmãos. Aí o mestre tem que saber discernir o tempo e o modo. E agora ele vai ter que discernir onde essa pessoa está no ensino das doutrinas bíblicas. O que ela está fazendo? Onde que ela está? Onde é que ela parou? Onde é que esse irmão parou nas doutrinas bíblicas? E aí a pessoa que está cuidando dela vai ter que saber discernir. Essa pessoa parou na legalismo. Ela parou na santificação. Ela não consegue entender como funciona a santificação. Ela está tentando pela força. Então, o mestre deve discernir isso. Então agora eu vou dar a solução. Qual a solução? O remédio é que Deus opera nela, que Deus faz. É que é pela graça, que ela não está debaixo da lei, que ela não pode tentar na força do braço dela. Então esse é o remédio. Então o mestre discerne, aplica o remédio e aí resolve a situação. Né? Agora, não
agora deixando tudo isso aí de lado, você percebe que desde o começo do vídeo, que eu explicando, você percebe que nem a doutrina da eleição, nem a justificação, nem a santificação, elas aparecem como alimento sólido. Que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso aos Coríntios, né? Agora, talvez a doutrina da reprovação seja um pouco mais difícil de se engolir e de se digerir por necessidade de mais proposições, ok? Se ela é um pouco mais complexa, qual o momento? Qual o momento? Eu disse, mas eu vou repetir porque tem alguns irmãos que entraram agora. Qual é o momento de se dizer para alguém sobre a doutrina da reprovação, que Deus faz vaso para a ira? O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos logo depois de falar sobre depravação total, justificação pela fé e santificação. Então, o momento de eu falar para alguém sobre doutrina da reprovação é logo depois disso. Eu estou falando sobre o ministério do ensino. Então, o alimento tem que ser aplicado, se a gente seguir o apóstolo em tudo, logo depois que a pessoa entende sobre santificação, que não é pelo esforço. Entende? Ela tem que entender isso. E aí então daí você vai falar sobre soberania de Deus e só lhe deu glória e tudo mais. Então, se existe esse progresso no ensino, eu creio que existe, deve ser dito assim, dessa maneira. Agora, que essa doutrina não deve ser ensinada é uma mentira. É uma mentira do diabo, né? Ela deve ser ensinada, mas tem um momento de ser ensinado. Eu acredito que depois que a pessoa entende sobre a depravação total, e aí a gente não sabe quem entende e quem não, né? Só falando ali, a gente tem que acompanhar os irmãos, né? Então o pastor da igreja que vai conseguir discernir quando depois que ela entendeu a justificação pela fé. Por quê? Porque daí ela já está sem justiça própria. Quando ela perdeu a justiça própria, que daí ela começa a entender, não, peraí, a minha salvação, ela não depende nada de mim. Deus, ele me declarou justo porque Jesus cumpriu a lei e porque Jesus morreu. Então essa é a base e a minha fé, que ainda é um dom de Deus. Então a base de Deus me fazer justo não é as minhas obras. Não é as minhas obras. Então é a fé, mas essa fé é um dom de Deus, obviamente. Então ela já entendeu que não tem justiça própria. Ela já entendeu que não tem justiça própria? Já. Então agora, porque já é dito publicamente nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, que a fé é um dom de Deus. Atos 13:48, João 10:26 e Tiago 1:17 e outros textos bíblicos, João 3:27. Então é público, João 10:26, enfim, é público que a fé é um dom de Deus. Então a pessoa já entendeu. Quando ela entende justificação, ela já entendeu que não merece nada. Agora ela está pronta para entender a doutrina da santificação. Olha, então como que vai ser a santificação agora? Se eu sou salvo sem obras, eu vou viver pecando para que a graça superabunde? É a pergunta de Paulo em Romanos 6. Então ele vai dizer, não, a gente morreu para o pecado. A gente morreu para a lei, Romanos 7. Morremos para os dois. A gente morreu tanto para a lei, porque a gente não deve mais nada, né, a nossa dívida foi paga, nós que cremos em Cristo, a dívida foi paga, e o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Um favor merecido de Deus. Então agora, o pecado não tem domínio mais sobre nós. Tá, e como que funciona agora essa santificação? Não por obras da lei, não por mérito. Aí a pessoa está preparada para ouvir sobre a soberania de Deus. Romanos 8, 9, 10 e 11. Então ela começa agora a abrir os olhos e entender a soberania de Deus, ok? É claro que só Deus que pode. Eu estou demonstrando aqui o progresso em Romanos, como Paulo faz. Mas só Deus que pode. Quando se pode falar para ela sobre que a manutenção dessa santificação vem de Deus? Sempre, porque publicamente é dito nas epístolas e Deus opera o querer realizar, que Deus vai fazer. Então sempre deve ser dito. É um remédio, nós não podemos esconder do povo.
Então a soberania de Deus é logo depois. Aí, falar sobre algo mais complexo, supralapsarianismo, soberania exaustiva, reprovação, é logo depois que ela entendeu a santificação. Então ela tem que entender que a santificação não vem por esforço e que a justiça dela é a justiça imputada de Cristo. Então agora ela está pronta, preparada, habilitada para entender, capacitada por Deus para entender, a gente crê, né, que ela é crente, para entender agora o sólido deu glória, a doutrina da soberania exaustiva de Deus, a doutrina da reprovação divina, a doutrina do plano de Deus e todas as coisas. Então ela chega. Então se faz um progresso desde a doutrina da depravação total, justificação, santificação, manutenção da salvação, então soberania de Deus, então ela está pronta para entender isso. Assim, creio eu que se deve ensinar e progredir no ensino bíblico dessas doutrinas. O mestre deve ter a capacidade de discernir quando ensinar. Quando ensinar. Obviamente, não proibindo o mestre de ensinar, mas sabendo que ela deve ter, no mínimo, um entendimento bom de justificação. Porque a justificação ela que vai tirar o orgulho e a justiça própria. Ela só vai conseguir aceitar a soberania divina quando Deus arrancar dela a justiça própria. Senão ela vai pensar que Deus não pode fazer, que Deus não tem o direito, que Deus não. Ela tem que entender o direito divino. Né? Eu creio que isso até a priori do que qualquer coisa é entender que Deus tem o direito sobre tudo. Eu creio. Mas vamos considerar Romanos no progresso que Paulo disse. Então eu creio que é assim. Então você pode ver que muitas pessoas colocam a eleição, a soberania divina, como alimento sólido, como algo gnosticamente proibido, que é só algo muito difícil que não pode ser ensinado para os irmãos, mas pode. Tem um tempo de administrar cada coisa. Então, se o irmão falha muito na justificação pela fé, é a doutrina da justificação pela fé que ele tem que ouvir. Ela até ele está bem habilitado para isso, e a doutrina da santificação, né? Para que ele possa então agora entender a doutrina da soberania divina. É a doutrina né, do sólido deu glória. Então você vê que tem um progresso aí. É necessário que o cara entenda que a justiça dele é Cristo e que ele não tem justiça própria. Entendeu? Porque a crença e o ego de pensar que se tem alguma justiça leva o homem a querer colocar Deus no tribunal e dizer o que Deus pode ou não fazer. Então ele tem que ser despido dessa justiça própria. Então ele tem que entender que a justiça dele é só Cristo, que ele ia para o inferno, que não todo mundo vai para o inferno simplesmente por natureza ser filho da ira. Porque Adão foi comer o fruto e condenou toda a raça humana, e tem que entender isso. Então ele tem que ser despido dessa justiça própria, para ele sair do trono de juiz e passar agora a entender que ele é um réu. Para ele poder ver a glória de Deus, ele tem que entender quem ele é. Então ele vai ter que ver que ele é um verme, para ele poder entender quem Deus é. Ele vai ter que ter uma noção primeira de si próprio, que é o autoconhecimento da sua própria desgraça, para que ele não venha tentar se soerguer e sentar no trono e dizer que Deus é alguma coisa, é A ou B. Entende? Então ele despido dessa justiça. Agora, depois que entender também que até a santificação é pela graça, ele tem que entender isso também, que até a santificação é pela graça, e a perseverança dos santos, né, que é falado em Romanos 8, eu acredito também que ele tem que entender isso. Depois de entender isso, daí você vem com o supralapsarianismo, com o doutrina sobre... Porque é necessário para ele poder entender que Deus tem o direito, que senão você está debatendo com um ímpio, está debatendo com um ímpio. Porque ele não aceita os direitos de Deus, não aceita quem Deus é, não aceita o que Deus faz, quer adaptar com como Deus tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele ainda é aquele caco de barro, ainda tem que morrer, entendeu? Então, é necessário que o irmão, e isso vai revelando o coração das pessoas. Então, por exemplo, se a doutrina da justificação já abre quem é a pessoa, já mostra ali, olha aí, a pessoa não aceita a doutrina da justificação. Já corre para um catolicismo, já vai lá papar hóstia, vai lá beber vinho com o padre, vai lá, né, sei lá, adorar pedaço de gesso, abandona
o cristianismo, porque ofende a justiça própria dela, a doutrina da justiça imputada. E se isso já fez, já nem consegue chegar lá na predestinação, pode esquecer, não vai conseguir. Entendeu? Então tem um progresso ali, aí vai filtrando ali, vai filtrando, vai vendo. E a palavra vai fazendo a separação mesmo de quem é, quem não é. E você vai vendo ali, conforme você vai pregando, a pessoa vai tendo uma reação ali. É que nem uma doença. Né? Aplica ali o negócio, o troço já começa, a carne já se cata, fica louca e já começa a pular que nem um boi. Tu já vê que já não quer saber da glória de Deus. Já não quer saber, né? Tá enlouquecido ali para a obra, para a justiça própria. Aí já vai procurar a turma dela e vai procurar falar mal de ti. Aí ele vai procurar te difamar, vai procurar falar mal de ti porque tu prega a libertinagem, porque tu tá ensinando isso, que o que vale é a justiça imputada de Cristo, que o que vale é Cristo é a nossa justiça, e aí vai te atacar e vai te tentar te destruir. E aí, depois disso ainda, você vai progride, porque uma coisa chama a outra, que nem um imã, né? Você chega na cereja do bolo, que é a soberania de Deus, daí você é filho do diabo, daí você não presta mais, aí deu. Aí a pessoa descuida da vida dela, você é o Xionguiano, filho do diabo, e acabou. Por quê? Porque vai incomodar a carne. A carne não gosta, ela quer ter glória, ela quer ter justiça própria, e ela também não gosta dos direitos de Deus de fazer o que ele bem entende. Então você vê, mas é carne, né? A comida, o alimento sólido. Nós vimos ali que o Paulo já tinha falado para os coríntios, antes de falar, e ele tinha falado que criou eles com leite sobre eleição, justificação e santificação. Então não tem desculpa para não falar de eleição. Até os coríntios que bebiam leite ali, Paulo já fala sobre isso. Agora, essa doutrina da reprovação, que é a mais complexa, que a pessoa tem que ter noção de quem é Deus. Né? Que Deus tem o direito de fazer o que ele quiser. Ela tem que ter bastante base nessas outras. Né? Ela tem que ter bastante base na doutrina da justificação, bastante base na doutrina da santificação, depravação total. Eu sou um miserável, né? Eu sou na minha carne eu sou um lixo, eu não sou nada. Aí ela vai conseguir entender. Não sou Cristo não sou Cristo não sou. Aí ela vai conseguir entender o coração das escrituras e vai conseguir progredir. Se ela não consegue aceitar a depravação total, nem deveria ser considerada cristão, mas enfim. Se ela não consegue aceitar a justificação pela fé, muito menos ela vai entrar a reprovação. Entende? Então tem um processo aí. Então você vê o processo. Qual o processo? Segue Romanos. Depravação total, justificação, santificação, perseverança dos santos ali, né? Vamos botar antes. Perseverança dos santos, aí vem com soberania exaustiva. Segue esse processo. Porque conforme tu vai dando ali, ó, depravação total, aí a pessoa vai manifestando ali. Aceitou isso, tá? Realmente. Justificação. Aceitou. Doutrina da santificação, que é pela graça. Aceitou também. Aí vem Romanos, depois ali soberania divina. Aí vem. Só que essas doutrinas elas vão separando o joio do trigo, querendo ou não. Conforme ela vai sendo revelada ali, a pessoa vai abrindo o próprio coração dela. Mas existem outras doutrinas básicas que já fazem com que a pessoa abra já quem ela é. Por exemplo, a doutrina da fé. A doutrina da fé Jesus ensina. Né? Que com fé tudo é possível que crê e tal. Obviamente que nós não estamos falando do decreto de Deus. Mas se um crente não consegue crer que Deus pode fazer o que ele quiser e que Deus quer fazer o que está de acordo com a palavra dele pela fé, e a pessoa não consegue crer nisso, ela é ímpia. Não se trata de entendeu? Ela é ímpia, porque ela não consegue crer. Ela não consegue crer que Jesus vai cumprir o que ele promete. Né? Então Deus prometeu ali curar. Né? Então a pessoa não consegue crer nisso. Não consegue crer nas promessas de Deus. O Calvino fala muito sobre isso nas Institutas. Que é pecado grave quando você não crê que Deus vai cumprir uma promessa. E ele fala que quando nós oramos para Deus pedindo algo, nós devemos sempre crer que ele vai ouvir. Nunca com base no decreto, mas sempre na vontade revelada. E Calvino fala isso. Então você vê que tem muito reformado que
parece ímpio, e por isso às vezes a gente condena como ímpio. Por quê? Porque acredita que Deus não quer cumprir o que ele promete. Ah, mas a gente não pode saber o decreto de Deus. Mas quem disse que tu tem que fazer pedido para Deus com base no decreto dele? Tu tem que fazer com base na vontade revelada de Deus. Deus prometeu curar, não, vou orar até o fim pela cura do meu filho, da minha mulher, a minha, pela proteção da minha casa. Entende? Porque isso é um básico da fé. Isso é depender de Deus. Quem não ora não depende de Deus, né? Depende da força do braço dele. Então, isso também é algo que separa o joio do trigo. Então você acha que os reformados são os únicos que tem ali, ah não, então todo reformado é... Não, não. Você faz esse teste e lança a doutrina da fé também. Que é uma doutrina tão básica que Jesus ensina ela publicamente ali, né? Nos evangelhos. Jesus ensina a doutrina da fé publicamente. E você vai ver também reformados e sei lá o que, repudiando a doutrina da fé. E você percebe então que também ali tem, obviamente tem carne, talvez seja uma pessoa não regenerada, que não entendeu, não quer crer no que a Bíblia fala, por amor à sua tradição, e ela não teme a Deus, porque ela não consegue. Por que não teme a Deus? Porque ela não consegue crer no que a Bíblia está dizendo ali de maneira clara. Ao invés de tentar entender aquilo que Jesus fala à luz da Escritura inteira, ela prefere rejeitar essa doutrina por tradição, por amor ao que os homens escreveram. Então, tudo isso é... Mas agora, em última análise, a única pessoa que pode conhecer o coração das pessoas é Deus, né? A única pessoa que sonda os rins, esquadrinha, é Deus. Nós não temos esse poder. Graças a Deus, nós não temos esse poder, né? Porque nós já somos juízes demais, né? É bom que a gente sabe julgar as coisas, mas Deus, ele é o único esquadrinha os corações. Então a gente não vai fazer um julgamento temerário, mas você, conforme a pregação, vai vendo. Então, alimento sólido, eu creio que já resolvi. O vídeo já ficou bem comprido. Eu vou salvar esse vídeo, depois eu vou postar ele no meu YouTube para deixar salvo lá. Quando falar sobre eleição, pode falar desde sempre, porque Paulo lida como leite. Quando falar sobre justificação, pode falar desde sempre. Depravação total, desde sempre. Santificação, desde sempre. As outras doutrinas de manutenção da fé, desde sempre. Tá, e quando falar sobre a soberania exaustiva de Deus, a reprovação, então certifique-se primeiro que a pessoa entende a justificação de maneira clara e entende a doutrina da depravação total. Por quê? Se ela está resistindo lá na frente à reprovação, é porque ela ainda não crê realmente que a justiça dela é Cristo. Ela acalenta, e todos nós temos carne, né? Obviamente podemos até vir a ser assaltados com dúvidas, mas essa pessoa está resistindo à reprovação, a doutrina da reprovação, de que Deus faz vaso para ira, que faz o que bem entende, porque ela não entendeu ainda, né, a doutrina da justificação. Porque o ato de justificação ele ignora completamente as obras. E além disso, você pode perceber, isso Paulo vai falar, fica subentendido em Romanos 5, porque Adão passa a condenação dele para todos os homens. Vem a condenação do pecado de Adão. Quem é que determina isso? Deus. Porque é Deus que faz tudo. Então Deus é que determina que é assim. Deus é que determina que se Adão comesse o fruto, todo mundo ia ser condenado. Aí você já tem a soberania divina subentendida. Em Romanos 11:32 fica mais declarado ainda, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar misericórdia com todos. Ele está falando ali, judeus e gentios. Mas ele encerrou a todos, ou seja, é um ato divino, soberano, de encerrar todos debaixo da desobediência. Então você começa a perceber que a pessoa ela não consegue aceitar a doutrina da soberania exaustiva quando ela começa a resistir, né, a doutrina da soberania exaustiva já desde a doutrina da justificação. Pode ter certeza. Porque uma falha lá atrás, em Romanos 5, vamos colocar 4 e 5, que é a doutrina da imputação, vai ocasionar um impedimento dela entender lá na frente o plano de Deus. Porque as coisas estão interligadas. Você percebe que a pessoa ainda tem justiça própria. Ela ainda guarda para si o direito de julgar a Deus, né? E as outras pessoas. E essa pessoa deve ser um fariseu, assim,
terrível, porque ela não consegue aceitar que Cristo é a justiça dela. No fundo, ela acalenta isso. Ela não conseguiu progredir porque ela tem isso. Todos nós temos carne, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade com as doutrinas bíblicas. Mas uma pessoa que continuamente rejeita é porque não aceitou mesmo, né? A pessoa que está em conflito é uma coisa, agora a pessoa que, né, a mente dela se inclina contrário a isso, ela não recebeu isso da parte de Deus e não vai conseguir receber outras coisas. Então, irmão, eu vou lá, irmão, fique com Deus, Deus abençoe vocês, eu vou descansar e que nós possamos, que o Senhor possa nos guardar de todo mal, que possa guiar a nossa vida em paz, né? Nós vamos ter uma vida tranquila. Também oro para que a política do nosso país venha ser, em nome de Jesus, venha ter esclarecimento, venha ter direção, que está uma bagunça. E eu oro pelo irmão Lucivaldo e pelo familiar dele. Ele pediu oração que o Senhor possa curar essa pessoa. Eu creio que Deus deseja curar. É uma pessoa já avançada em idade, mas eu creio que Deus pode curar. E nós cremos, oramos por isso. Né? Deus, o propósito de Deus não são da nossa conta. Mas nós cremos que Deus pode curar, que ela venha ser curada para a glória de Deus, ele possa testemunhar isso, né? E que o Senhor possa nos abençoar. Fiquem na paz, vou indo lá, Deus venha nos guardar.